2. Aproveita e faz o exame ali, ó. Vê se tá bom. 22. 39. Peraí, gente. É isso mesmo. 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, 7. É que tá aqui em cima. Eu vi do rabiscado para baixo. 1 Coríntios 13, 7. Diz assim a palavra do Senhor: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos repetir junto? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Pai amado, Deus querido, nós te louvamos por essa manhã, por essa palavra que será ministrada, que ela penetre a ponto de dividir alma e espírito, junta e medula. Que ela traga conhecimento a teus filhos, que ela traga paz aos corações, que ela ministre na vida de cada um de uma forma muito especial, de acordo com o que cada um está precisando. Eu já te agradeço e te louvo, Pai, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Tema da nossa mensagem nessa manhã: vencendo o ódio pelo amor. O amor verdadeiro, ele não é passivo e nem é superficial. Ele se compadece da dor do próximo, permanece firme na fé, sabe esperar o tempo de Deus. O amor, ele sabe esperar o tempo de Deus. E aí sim, Mateus capítulo 22, versículo 39, diz assim: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, ele é passivo, ele não é passivo e nem é superficial. E agora, quando a gente vê esse versículo, a gente entende, porque diz assim, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar o seu próximo, você não se ama. É por isso que muitos acham engraçado quando eu digo assim: eu sou bonito, eu me amo, porque a verdade é uma só. As pessoas amam, se amam. O marido ama a esposa ama o marido, os filhos amam os pais amam os filhos, mas você só consegue dar amor a partir do momento que você se ama. Você tem que se amar. Você tem que se amar. Você tem que zelar por você. Você tem que viver você, para que você possa dar amor. Porque tem muitos que dizem assim: o amor e o ódio, eles andam paralelos. Não deixa de ser uma verdade. Mas se você sabe disso, e você tem que se amar, então lute contra o ódio. Evite que ele venha fazer morada na sua vida. E como é que você vai conseguir isso? Através da fé. Por quê? Hebreus 11, 1 diz o quê? Vou ser obrigado a expulsar minha engenheira aí de... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Pastor, você não conhece minha mulher, você não conhece meu marido, você não sabe do meu filho, você não sabe o que meu filho está fazendo. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então eu creio que a minha mulher vai mudar, eu creio que o meu marido vai mudar, eu creio que aquele meu amigo vai mudar, eu creio que o meu filho vai mudar, eu creio que Deus tem um propósito na vida de cada um, eu creio. Então isso é fé. E a fé, ela vai o quê? Ela vai fortalecer o amor que está dentro de você. Que se você tem essa certeza, é porque você crê. E você crê em quem? Em Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então ele começou uma boa obra na vida de cada um. Ele vai completar. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos permanecer firme na fé.
Mas tem gente que, mas eu já estou lutando há tanto tempo contra isso. Olha, eu já estou esperando há tanto tempo. Olha, eu não aguento mais. E o senhor fala para me esperar mais um pouco. E não sei, eu não estou falando nada. Quem fala é a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo tem o seu tempo determinado. Ah, o filho foi dar um passeio no Egito. Eu sempre lembro dele, né? Do filho pródigo. Tinha um tempo determinado. Ele foi lá, ele precisou passar por aquilo ali para ele dar valor ao quê? Às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu sou pastor, minha esposa é pastora, meus filhos nunca vão lá no Egito. Vão sim. Alguns, claro que toda regra tem uma exceção, alguns não vão, mas outros vão. Vão, sabe para quê? Para chegar lá fora, passar os maus bocados, assim como passou o filho pródigo, e quando voltar, dar valor ao que o pai e a mãe falaram. O maior amigo que nós temos depois de Jesus, claro e evidente, é o pai e a mãe. Pai e mãe, ele não quer o mal de filho. Mas o filho bate o pé. Vocês estão ficando velhos, vocês estão ficando caducos, vocês não entendem nada, a geração de vocês, a geração do pai e da mãe, foram as melhores. Nós passamos pelo tempo da caneta, chegamos no tempo da máquina de escrever, chegamos no computador e agora estamos no celular e olha que, né? Domina aí, os velhinhos estão aí dominando. Mas não. Às vezes você faz alguma coisa e você sabe fazer isso. A maior geração é essa. Então, ouça o conselho do seu pai, ouça o conselho da sua mãe. Porque eles te amam. Eles querem o melhor para vocês. Mas o que acontece? O mundo diz que não. Primeiro que não tem mais pai e mãe. Agora é genitor e genitora. Então não tem mais. Na documentação já muda. Tudo isso é o quê? Para desfocar, para tirar. Mas cabe a você entender o que o Senhor está te falando nessa manhã. E aí as pessoas vão alimentando o quê? Alimentando raiva, alimentando ódio, aquilo tudo vai acumulando, porque o inimigo quer isso mesmo, quer que você fique dessa forma. Quem foi alcançado pelo amor de Cristo aprende a amar. Como Cristo amou. Olha, maior amor do que o dele não existe. Ele deu a vida dele para que hoje nós estejamos aqui sentados, ouvindo a palavra dele, conversando e vivendo esse domingo, 21 de julho de 2026. Tornando-se instrumento de cura, quando ele, pelo amor dele, se tornou instrumento de cura. Quando você ama, você é instrumento de cura. Ele mesmo disse o quê? Coisas maiores nós faríamos. Além de instrumentos de cura, você também é esperança e restauração na vida das pessoas. Às vezes, um abraço, um momento de carinho que você pare e ouça, você faz uma diferença na vida de uma pessoa. O cuidado, ainda que pessoas confundam, né? Porque quando... tá com má intenção. E hoje em dia tem isso. Você não pode tentar cuidar ou ser carinhoso com uma pessoa que já acham logo que é segundo as intenções. Então, mas isso chama-se amor. Faz parte da nossa vida cuidar do outro. Nós não estamos aqui na Terra para passar o tempo e ir embora. Não. Nós vamos, quando estivermos diante do Senhor, vamos ser questionados das obras da nossa passada por aqui. Não são obras, jejum, oração, subir monte, descer monte. Não, não é nada disso. É a maneira como nós passamos, como nós nos reportamos às pessoas, como nós cuidamos. A mágoa, o ressentimento, a amargura são sementes que, não tratadas, podem sufocar o amor e contaminar a alma. E a semente, você sabe que você pega uma sementinha, você bota ali na terra, você vai regando,
ela faz o quê? Ela brota. E depois que ela brota, ela cresce e ela dá frutos. É a mesma coisa. Se você deixar que o ressentimento, que a amargura, que são sementes, e você não trata, você não cuida, você está regando ela para que ela cresça. São os famosos tijolos. É um tijolinho aqui, é um tijolinho lá, é outro tijolinho, e daqui a pouco, para derrubar a muralha que se formou, você vai ter que fazer igual Josué, dar 7 voltas e trocar a trombeta. E às vezes tocar a trombeta dói. São noites e noites a fio, em claro, orando e clamando, porque você deixou que a muralha crescesse. Então não deixe que essas sementes de ressentimento, de amargura, de ódio, elas venham crescer na tua vida. O ódio, ele não surge de repente. Nada na nossa vida surge de repente. Tudo começa com um pensamento. Tudo é um projeto. Você vai projetando, você vai... E aquilo vai ficando. O ódio vai ficando, o ódio vai ficando. Ele não surge de repente, mas ele cresce a partir de feridas alimentadas ao longo do tempo. Olha, eu glorifico o nome do Senhor, que eu tenho uma coisa muito boa. Eu às vezes posso estar com raiva da pessoa. E às vezes a raiva é aquela raiva de ódio mesmo. Mas passou, é uma coisa que eu não deixo firmar, não deixo alimentar. Daqui a pouco eu até esqueço. Eu tenho essa vantagem. Graças a Deus eu tenho essa vantagem. Então, precisamos aprender a conviver com essas situações. A viver de uma forma que o Senhor nos fortaleça cada vez mais. Mas cabe a nós darmos o primeiro passo. Então precisamos amar. Para que você vai ficar alimentando? Quando você alimenta a raiva, alimenta ódio, você está alimentando em você mesmo. É você que fica ali, ó, rangendo os dentes. E a pessoa está vivendo a vida, gente. A pessoa está lá feliz e faceiro, tocando a vida, vai embora, feliz, caminhando. Então, nós precisamos vigiar o coração, permitindo que a graça de Deus cure nossas dores antes que elas se transformem em barreiras para o amor, a paz e a comunhão. Então você precisa vigiar o seu coração. E eu não estou falando da bombinha de sangue, não. Eu estou falando da alma, do sentimento. Para que o ódio, a mágoa, o ressentimento não façam morada, não cresçam, mas que você permita que a graça de Deus cure as suas dores antes que elas se transformem em barreiras para o amor, a paz e a comunhão. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Maior parte das pessoas hoje em dia que sofrem de depressão, ansiedade, angústias, câncer, está tudo relacionado a ódio. Quando você tem raiva, você derrama sobre a tua corrente sanguínea hormônios que só fazem mal. Quando, na verdade, você tem que viver bem. Tem gente que já levanta, e para levantar já é um fardo. Já levanta reclamando. Oh, meu Deus, fosse melhor que esse dia não existisse. Já começou o dia mal. Já levante dizendo, esse é o melhor dia da minha vida. Olhe para os céus, pode estar nublado, Senhor, obrigado, porque essa chuva está regando a terra para que o produtor lá consiga ter uma boa colheita e assim ele venha abastecer. Ah, mas tem gente que não. Aí olha, passa por uma pessoa na rua, bom dia nada, você não sabe o que eu estou passando. Eu dou bom dia para todo mundo. Vocês podem até rir, mas tem dia que eu dou bom dia para o cachorro. Às vezes eu estou passando na rua, o cachorro está lá, bom dia, meu filho. E vou embora. Sabe? Tem que viver. O problema é que já tem muito, gente, à nossa volta. Tem muito à nossa volta. Entendeu? Tem coisas que vão nos assolando dia após dia. Você precisa cuidar de você. E cuide de você, tendo amor por você e transmitindo amor. Nem que seja para dar bom dia pro cachorro. Mas dá. Vai lá.
Faça alguma coisa por você, para que você viva bem. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Daqui a pouco eu vou dar uma pedrada nela. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não travou, não. Ali está filmando. Então, a palavra do Senhor fala, jugo. O que é jugo? Jugo é aquela peça de madeira ou estrutura colocada sobre a cabeça dos animais de tração. Né? Eles vão ali, até muitas das vezes para ir do lado um do outro, puxando carga. Imagina isso em você. Fardo, uma carga ou um pacote volumoso e pesado, feito para ser transportado. Não, nós precisamos aprender a conviver com o amor. Porque, eu podia dizer o contrário, né? Precisamos aprender a conviver com o ódio. Não, nós precisamos aprender a conviver com o amor. Porque o ódio transpõe tudo. É mais fácil a pessoa ficar com raiva e bicudo e reclamando e fazendo e acontecendo do que caminhar em amor. É mais fácil a pessoa, olha, não quero nem ver próximo, do que perdoar, fazer bem para ela mesma. Quando você perdoa, você está fazendo bem a você mesmo. Que, na verdade, é você que está guardando aquela mágoa dentro do seu coração. É você que está deixando de viver. Às vezes, conviver no meio de pessoas, porque ali tem uma pessoa que te magoou. Então, faça isso. Não faça isso. Viva, viva. Porque Deus, ele teve um amor tão grande que ele deu a vida dele por você. Então, nós precisamos aprender a viver esse amor do Senhor, porque o amor, ele faz crer. Romanos capítulo 4, versículo 18 e versículo 21, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito. Assim será a tua descendência. Então, ele creu. Mas ele esperando, por que esperando contra a esperança? Porque ele já tinha idade. Ele já estava lá pela casa dos 100. Sara também já estava com a sua vida de mulher já paralisada, encerrada. Mas Deus disse, e ele faz. Então, o amor, ele faz crer. Você olha para uma pessoa que você tem a raiva. Creia que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo e ela vai mudar. Então, 21 diz assim, estando plenamente convicto. Que é isso? Isso é fé. E fé é a certeza de coisas que se esperam e o quê? Convicção de fatos que se não veem. Então, Abraão, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Então, ele tinha convicção de que Deus era poderoso para cumprir o que ele prometeu. Logo, automaticamente, eu posso estar com 100 anos, eu posso estar com 200 anos. Eu posso ter passado a casa dos 1000. Mas se ele disse que eu vou ser pai de uma numerosa nação, eu vou ser. Isso é fé. Se Deus disse para você que ele tem um plano perfeito para a tua vida e para a tua família, vai cumprir. Vai acontecer. Acabou. Aí, mas eu não consigo acreditar. Aí você vai desagradar a Deus. Porque a palavra do Senhor também diz o quê? Em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, creia no Senhor. Creia que Ele tem um plano perfeito para a tua vida. Creia que Ele tem um plano perfeito
para a tua casa, para a tua família. Creia. Que a nossa vida, tudo que passa pela nossa vida, quem colocou foi o Senhor. Quem fez foi o Senhor. Então, precisamos ter a certeza que o amor faz crer e também de que o amor, ele traz confiança. Salmo 40, versículo 1 e 2, fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha só, esperei confiantemente pelo Senhor. Se você espera com confiança, o mundo em si, ele não quer que você viva assim. Ele quer que você não confie. Porque o mundo jaz no maligno. E o maligno, ele é o pai de quê? Da mentira. E ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para quê? Para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então, precisamos entender isso. Espere confiantemente pelo Senhor. O inimigo fica ali te catucando todo dia, toda hora. À noite tu está dormindo, mas ele está ali preparando a armadilha para você. Ele quer te derrubar de qualquer jeito. Ele quer fazer com que você duvide da palavra do Senhor para a tua vida. Mas quantos amam a Deus, digam amém. Amém. Então você quer que Deus é fiel na tua vida. E ele fica revoltado. É por isso que quando você levanta e fala, obrigado, Senhor, mais um dia o Senhor me deu, ele range aqueles dentes dele. Ele fica nervoso. Oh, mas já levantou glorificando o nome desse Deus. No versículo 2 diz assim: tirou-me de um poço de perdição. A palavra de Deus diz o quê? Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas o Senhor foi lá com o seu grande amor e nos tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, tirou-nos de um poço de perdição, de um tremedal de lama, que era o que vivíamos, e colocou-me os pés sobre uma rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus. E me firmou os passos. Então, ele te tira da perdição, de um tremedal de lama, porque, gente, vamos usar um termo aqui esdrúxulo, a gente era igual porco. Tá lá no meio da lama rolando, feliz da vida. Tinha dia que eu não aguentava nem chegar em casa, de tanto que bebia, de tanto que fumava, de tanto que cheirava, de tanto... Tinha dia que eu não tinha coragem nem de olhar para a esposa, de tanto adulterar. Aí o Senhor vai lá e fala, não, vem cá. Vem aqui. Aí dá um banho, lava, e você se torna mais alvo que a neve. Você era vermelho como carmesim. E aí ele pega você e coloca sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. Agora, filho, agora você fica tranquilo. E me firmou os passos. Por falar em rocha, tem aqui na São João Marcos, Brown que anda muito já deve ter visto, se não me falha a memória, do lado do mercado. Se não me falha a memória, do mercado novo ali. Tem um terreno que é uma rocha. Eu toda vez que eu passo por ali, agora só vou por ali, eu passo e olho. Aquilo ali me dá uma sensação boa. Nós vamos comprar aquele terreno ali. Eu estou crendo, eu estou orando. Falei, Senhor, a gente vai comprar esse terreno. Fazer a igreja, depois te olhar para ver, para tu orar lá. Sobre a rocha, me lembrei logo do campinho. Tá lá aquela pedra, eu falei, a gente só tira só a cabeça dela assim. Entendeu? Chama o nosso engenheiro aqui, irmão Naldo. Ó. Que lugar bonito. E aí, nós vamos ser colocados sobre a rocha. Deus tem plano para essas coisas todas. Tudo que eu posso, eu olho já com intenção, e sempre que eu olho para fazer igreja. Então, amados, precisamos viver essa certeza. O amor traz confiança. O amor traz confiança. O amor é um verdadeiro apoio. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 15, diz assim: e ele morreu por todos. Todos que são filhos. Para que os que não vivem, para os que vivem,
não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quantos estão em Cristo, digam amém. Amém. Então você é nova criatura. As coisas antigas já passaram, aquele lamaçal que você vivia já passou. Eis que se fizeram novas. Agora, quando o Senhor olha para cada um de nós, ele nos vê limpinho. Mas tem pessoas que gostam, aí dizem assim, mas você, lá em 1832, você fez isso. Aí você olha para o céu e fala, Senhor, não me comprometa. Eu nem me lembro disso. Olha que amor maravilhoso. Eu nem me lembro. Eu já peguei todos os teus pecados e joguei no mar do esquecimento. O mar é tão interessante que é o mar do esquecimento. Quer dizer, ele já esqueceu. Aí o versículo 18 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou com Deus e deu a cada um de nós o ministério da reconciliação. Sabe o que é reconciliação? É você estar ali juntinho, ajudando. Mas eu não consigo. Ah, você não consegue? Tá, eu entendo. Ore. Clame a Deus. Clame a Deus. Ore. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, Senhor, minha vontade é pegar e apertar o pescoço, mas me ajuda a esquecer essa vontade, me ajuda a amar, me ajuda a tratar bem, me ajuda a cuidar. E aí, é aquela história, já contei isso aqui algumas vezes, mas eu vou contar uma vezinha. É aquela história e a mulher tinha um ódio mortal da sogra. Ela queria matar a sogra de qualquer jeito. Eu vou matar minha sogra. Aí ela procurou lá um cidadão lá que fazia uns trabalhos esquisitos. Eu quero matar minha sogra. Aí o cara foi e deu um pozinho para ela e falou assim, ó, você pega, faz um bolo e dá para ela. Todo dia você faz uma comidinha diferente, bota um pouquinho desse pozinho e dá para ela. E já ela, você vai ver o que vai acontecer, ela vai morrer. Leva lá. A mulher foi embora toda próxima. Ah, mas como eu vou fazer isso? Não sei, aí já é contigo, você dá um jeito. Ela foi lá, fez o primeiro dia um bolo. Sogra, vamos acabar com essa divergência? Vamos comer aqui um bolinho e tal. Aí fizeram o café, comeram o bolo. Passou um tempinho, foi lá de novo. Sogra, eu fiz uma comidinha, me lembrei, sei que a senhora gosta. Tá. Com isso, elas começaram a ser amigas. A sogra começou a se entender melhor com a nora se entender melhor com a sogra. Automaticamente o filho agora também já começou a viver. Graças a Deus está melhorando. Aí ela voltou lá no cabra lá e falou para ele, olha, não tem um antídoto não? Porque aquele pozinho que você me deu, olha, minha sogra é muito legal. Olha, eu não imaginava que ela era tão legal assim. A gente está se dando tão bem. Você não tem um pozinho aí que dê para mim reverter esse quadro? Ele falou, não tem. Porque aquilo não era veneno. Aquilo era açúcar. O problema não era a sogra. O problema era você. Então, muitas das vezes, o problema somos nós. O nosso jeito de ser rabugento. Eu não sou rabugento. Alguém contra? Tá rindo, irmão Ronaldo? Então, mas o que é casamento? Casamento é o quê? Duas pessoas que são rabugentas, mas rabugentas diferentes. Entendeu? São duas pessoas que vão dormir junto, um ronca, o outro não. É o filho que muitas vezes você fala e responde. Graças a Deus, os nossos filhos não são respondões, são pessoas suaves, maravilhosas. Isso aí já é outro assunto. Até o Bernardo já apelidou ela de loura do banheiro. Então, nós precisamos viver o verdadeiro amor.
E você precisa, versículo 18, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo dos seus filhos, não imputando aos homens as suas transgressões. Então, as tuas transgressões não foram imputadas a você. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ele não quer saber o que você foi no passado. Ele quer saber o que você é agora. Você agora tem o ministério da reconciliação. Então, reconcilie. Trate bem e espere. Não deixe que raízes te maculem. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, sendo semeada, está lá brotando. Ó. Semeou, raiz de amargura, semeou, agora ela está brotando. Vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque tem uma coisa, enodoar, isso é macular. A mágoa não tratada, ela inicia um processo destrutivo que pode evoluir para ressentimentos, amargura, ira, rancor e até ódio. Esses sentimentos adoecem as famílias e enfraquecem a vida espiritual. Eu tinha uma coisa comigo. Eu sempre dizia assim, o dia que fizer alguma coisa com o filho meu, eu vou procurar. E quando o diabo abrir a porta, eu digo para ele, não, antes de você sou eu. O dia que veio a notícia que meu filho tinha sido assassinado lá no assalto, eu peguei os filhos, peguei a pastora Ana e fomos orar. Falei, Senhor, perdoa. Depois eu olhei e falei, Senhor, o que você fez comigo? Mas Deus veio me preparando para aquele tempo. Me preparou dizendo que os meus filhos eram dele. Me preparou conhecendo pessoas que me contavam cada história. Eu falava, mas não. Me contaram uma que lá no deserto, lá nos beduínos, o cara matou o filho do chefe beduíno e foi se esconder na tenda do beduíno, e a polícia chegou para prender, e o chefe do beduíno disse, aqui ninguém tira ele não. Aí o cara da polícia falou, não, mas ele matou seu filho. Bom, se ele matou meu filho, ele agora é meu filho. Eu falei, não. Tudo isso antes. E aí quando chegou no dia, o que é que eu fiz? Eu fui chefe de beduíno. Fui orar. Pô. Não sei se um dia, acho que já tem tantos anos, estaria de frente para a pessoa, mas tem um pastor, o testemunho dele é esse. Mataram lá o filho dele, passado algum tempo, a pessoa entra na igreja e confessa que foi ele. E pega as duas armas e entrega. Confessa Jesus. E quando eu ouvi esse testemunho, essa pessoa já era presbítero dentro da igreja desse pastor. Você já imaginou você olhar para a pessoa que matou teu filho todo dia? A vontade que você tem é de que todo dia arrancar um pedacinho. Não. O amor, ele ultrapassa. Aí você fica sem entender. Mas esse é o amor que Deus tem colocado em cada um de nós. E o que fazer no caso de você estar vivendo qualquer desse tipo de situação? Primeiro, Levítico 19, 18. Diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não alimentar rancor. Ainda que Deus diga assim, liga para a pessoa, pede perdão e a pessoa diga, ainda bem, né, que você reconheceu o teu erro. Você não tem erro nenhum. Mas, aí você diz, chora. Mas Deus está no controle de tudo. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo.
Já viu os ferrolhos do castelo, como é que é, nesses filmes que a gente vê aí? Cada ferrolhão grandão, às vezes tem que ser 2 pessoas para... Então, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Outra coisa que precisamos fazer, mudar o ambiente. Mudar o ambiente. Quer ver uma coisa que se faz hoje em dia, e eu particularmente, você está com raiva. Aí você faz o quê? Vou botar um filme. Vou ver um filme. Aí vai ver um filme. Aí qual é o filme que você vai ver? Sei lá, um filme qualquer aí, só olha, só vê troço horrível. É um matando o outro. Bota o desenho lá dos Flintstones. Vai ouvir uma música, um louvor, uma música para te acalmar. Mas não, vai botar coisa que... Vou botar um filme, bota lá, Chuck. Que eu não lembro, não sei nem nome de filme direito. Chuck, o Matador. O Exorcista 1, vou ver esse filme. Pô, o primeiro Exorcista eu vou ver. Gente, isso... Massacre da Serra Elétrica. Gente, isso não vai fazer nunca você se curar de nada. Você vai ficar pensando, se eu tivesse uma serra elétrica na mão. Ainda vai ligar para o irmão Naldo, você não tem uma serra elétrica para me emprestar, não? Não. Quer dizer, o que era para você se curar, você mesmo se contamina. E as coisas estão aí exatamente para isso, é para te contaminar. Entendeu? Então, mudar o ambiente. Provérbios 21, versículo 9 e o versículo 19. O 9 diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Gente, tem pessoas que é rixosa. Aqui fala mulher, mas tem pessoas que é. Tem pessoa que é rixosa. Tem pessoas que estão vivendo aquele desenhozinho, isso não vai dar certo. Ou então você dá bom dia, por que bom dia? Por que bom dia? Que bom dia é esse? Tu já está com má intenção, né? Você já está indo para a rua, está me dando bom dia para poder consertar os erros. Gente, o dia nem começou, já começamos, né? Versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então, tem hora que é melhor você ficar sozinho. Muda o ambiente de casa. Eu conheço vários testemunhos. Mulheres que dizem eu mesmo, olha, eu era rixosa, eu reclamava muito, tudo. Entendeu? Mas muda o ambiente. Provérbios 19, 13. O filho insensato é a desgraça do pai. Acharam que ia ficar só com pai e mãe, né? O filho insensato é a desgraça do pai. E um gotejar contínuo, as contenções da esposa. Tem filho que é só apronta. E aquilo ali vai virando, vai virando. Então, muda a tua casa. Muda o teu ambiente. Comece por você mudando. O ódio nos afasta de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 9 a 11. Estamos caminhando aí para a conclusão da nossa mensagem. Diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O que as trevas fazem com uma pessoa? Cega os olhos. O que é cegar os olhos? É você olhar e falar assim, não vai ter jeito nunca. Vai ser assim, para sempre. Mas se Deus tem um plano, Deus não mente. Deus não mente, Ele vai cumprir.
Provérbios 26, 24, diz assim: aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. E ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Você pode até achar, mas nada fica. Pode ter certeza. A verdade sempre vai aparecer. Pode ter certeza. Então, cuidado, cuidado. E para nós encerrarmos, tudo isso de ruim é obra da carne. Gálatas 5, versículo 19 e 21 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Está lá. Feitiçaria. Quer ficar repetiu. Então, feitiçaria. Inimizade. Inimizade. A inimizade é a obra da carne. A inimizade ela vai criar. Porque ele queria o dinheiro. O homem. Mas o ciúme estava corroendo ele por dentro. Então nós precisamos aprender a conviver com o amor. O amor de Deus não nos chama a viver presos a feridas, mas a permitir que a sua graça cure a alma. Eu queria que você refletisse bastante nessa mensagem de hoje. Porque o amor de Deus, ele não te chama para você viver preso a feridas. Então, se alguma coisa está no teu coração, está ali, agora ficou. Hoje é dia de você permitir que a graça de Deus cure a sua alma. O que é graça? É o favor imerecido de Deus. E ele te chama nessa manhã a você fechar os seus olhos e orar. Pedir a Deus: Senhor, cura meu coração. Cura meu coração. Limpa a mágoa, as feridas. Desce para me conviver com todas essas situações. Entenda uma coisa. O forte é você. O forte é você. Porque você está ouvindo a palavra da verdade. E a palavra diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa manhã o Senhor está dizendo para você. Amém? Que essa é a vontade de Deus para todos. Pai amado, Deus querido, por essa manhã, obrigado. Agora, aquietando o nosso coração para ouvir, Pai, o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Eu sei que o Senhor tem preparado cada um para viver a plenitude do seu amor, da sua graça. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um. Toma cada um, Pai. Eu sei que existem momentos e parece que nós vamos ser consumidos pela raiva, vamos ser consumidos pelo ódio, vamos ser consumidos pelos problemas que surgem. Parece que não vamos conseguir. Mas eu também sei, Pai, que o Senhor é aquele que guarda os teus filhos. E o Senhor tem cuidado de cada um de uma maneira muito especial. Então eu te peço nessa manhã que o Senhor possa estar ministrando o coração de cada um. Que haja paz nos lares, que haja paz nas famílias, que haja a paz entre os amigos. Que o verdadeiro amor, que excede a todo entendimento, faça parte da nossa vida, todos os dias. É o que eu te peço nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Tendo as suas mãos em direção ao altar, que o grande amor de Deus, que
Que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Eu declaro a tua família abençoada, eu declaro a tua família próspera, eu declaro a tua vida bênçãos sem medida. Uma semana na plenitude da graça de Deus na tua vida e na tua casa. Em nome de Jesus, graça e paz.